Bora acompanhar mais uma história maluca do Andrei. A interatividade louca do Disque Marcelinho Carioca. Eu não faço ideia do que seja isso, tá ligado? Eu não sei se deve ser tipo aqueles disque de torcida quando você pega o jogador na balada e normalmente o time tá em uma fase, aí os caras se dão um toque, os caras vão lá cobrar, esse tipo de parada. Não sei se vai ser isso, talvez seja, porque se eu não me engano, pelas histórias que eu já escutei, o Marcelinho era da festa. Teve até o BO recente lá com a parada de talaricagem, pá, que foi um bagulho completamente aleatório, mas que foi parar em jornal e tudo, uma loucura. E eu não faço ideia do que esperar, como normalmente são as histórias que o Andrei traz. Porque normalmente tipo, são as paradas antigas e que pouca gente fala, pouca gente repercute, na época, que em geral hoje em dia. E sempre são as paradas que você fica de queixo caído, mano. Então simbora. Em janeiro de 1998, era isso que acontecia se você ligasse sua TV na Bandeirantes, em São Paulo. Este é o resultado parcial da promoção Disque Marcelinho Carioca. O Palmeiras está em quarto lugar com 7,4% das ligações. O Santos está em Eu acho terceiro que com eu já 12%. vi O isso. São Paulo em segundo com 38,4%. Acho que era pra contratar. Era pra Posto uma contratar? reação final. E o Corinthians Eu está não na lembro. liderança com 42,4%. Eu acho que eu já ouvi essa história em algum lugar agora. Agora que apareceu essas imagens. 5 automóveis importados. Está chegando a hora de saber em que time o Marcelinho vai jogar. O Disque Isso mesmo. Marcelinho, um concurso interativo da Federação Paulista de Futebol, era atualizado diariamente com inserções na programação que davam o resultado parcial e te lembravam que você poderia ganhar carros importados se ligasse. O objetivo da campanha era decidir através do engajamento dos torcedores de São Paulo, onde o Marcelinho Carioca, recém-saído do Valência, iria jogar em 98. Era mais uma de várias que loucura. ideias da Federação Paulista para criar coisas novas, num Brasil que o espírito do tempo era meio esse mesmo, e que suscitava críticas. O jornalista José Trajano, por exemplo, que classificou a campanha como uma maneira perversa de tirar dinheiro fácil do pobre trabalhador brasileiro. Se é alguma história do anedotário do Ok, futebol faz brasileiro sentido. grita anos 90, é essa. Pô, realmente parece uma parada muito anos, anos 90, anos 80 de ficar. Tudo se ligava pra TV. Imagina que E loucura pra assinar um rádio. contrato sem saber com que camisa você vai jogar no ano seguinte. Esse é um problema que evidentemente não existe aqui no nosso canal, porque é muito provável que estejamos usando camisas como essa da Insider, nossa parceira Caralho. oficial. Essa aqui Fez é uma bela camisa um insert preta, mas eles têm várias da opções propaganda de cores. Dá uma genial, olhada tá? no site que você com certeza vai encontrar alguma coisa bem legal pra você. Inclusive não só camisas, porque nesse momento tá fazendo um raro frio no Rio de Janeiro, então é o momento ideal pra dar uma olhada também nas Pô, o clima calças tá da maluco, Insider, mano. que são muito São Paulo essa confortáveis. semana E como tem todas as 4 dias de peças calor deles duram extremo e muito depois mais volta tempo pra um sem que frio você precise absurdo. trocar o Faz o menor lavar. Com o sentido. cupom PURONDEANDREI, você ainda ganha 15% de desconto na sua compra. Se você for na descrição desse vídeo e clicar no link que tá ali no começo, você vai ser redirecionado pro site da Insider, vai poder dar uma olhada nas peças e o desconto já vai estar aplicado automaticamente. Inclusive uma dica, se você estiver vendo esse vídeo na data do lançamento, ou pelo menos próximo, você sabe que o Dia dos Pais está chegando. Então, se você ainda não sabe o que dá pro seu coroa, dá uma olhada nas peças da Insider, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que é a cara dele. Obrigado, Insider. Tamo junto. Em junho de 97, os emissários do Valência da Espanha desembarcaram em São Paulo, dispostos a levar Marcelinho Carioca pra lá. Ele queria ir, mas fazia jogo duro porque tinha negócios pra cuidar no Brasil. Estou pra lançar o meu CD-ROM, além de uma página na internet. Cara, O Marcelinho chegou ao CD-ROM, Valência como mano. parte dos esforços deles de montar um time em volta do seu grande craque, o Romário, que tinha se desentendido na Espanha, estava emprestado ao Flamengo, mas ia voltar na próxima temporada. E em todas as pesquisas desse canal, eu nunca vi as especulações pro retorno de um jogador começarem tão rápido. O Palmeiras ameaçava uma investida, mas ele negava e se dizia surpreso, porque nem tinha estreado oficialmente e já tinha até machucado o joelho. É difícil achar imagens do Marcelinho no Valência, porque ele realmente quase não jogou. Foram 6 partidas oficiais, além de alguns amistosos. Em outubro, 3 meses depois de chegar, ele via as chances de jogar a Copa de 98 diminuírem, enquanto pedia para ser resgatado. Como posso ir para a seleção na reserva do Valência? Como não sou da seleção brasileira, sou tratado como um jogador comum. Pô, eu cheguei na Espanha, ninguém sabia quem eu era, mano. Aí, beleza, acabou o treino assim, eu fui pedir o Zubizarreta pra treinar falta. O Zubizarreta olhou pra mim. Tá no Barcelona hoje. É, ele fez assim,
Em outubro, 3 meses Caraca, depois de chegar, tirou o Marcelinho ele pra viu as merda. chances de disputar a Copa de 98 evaporando, enquanto pedia para ser resgatado. O Palmeiras foi o primeiro clube a se interessar, mas achou o preço de 12 milhões de dólares muito caro, como contou o repórter do Lance, Paulo Vinícius Coelho. Estamos vendendo Marcelinho porque ele demonstrou claramente vontade de voltar ao Brasil. Esse era, aliás, outro clássico do Brasil dos anos 90. Jogadores brasileiros que iam para a Europa e ficavam desesperados para voltar assim que chegavam. A revista Placar fez um belo levantamento na reportagem A Volta dos que Não Foram. Paulo Nunes, que ficou 6 meses no Benfica, Edmundo na Fiorentina, Romário no Valência e o próprio Marcelinho Carioca. A Placar descreve o momento exato que o Marcelinho decidiu que precisava sair de lá. O técnico Valdano caiu. O novo treinador, o italiano Claudio Ranieri, reuniu o time e avisou: "Eu não gosto de jogadores técnicos demais, prefiro os fortes de pegada." A reação do Romário, do alto de ser 1,68 m a Marcelinho, chuteira número 35,5, foi profética. É peixe. Estamos fudidos. Isso foi em outubro de 1997, a data que o Marcelinho começou a pedir publicamente para voltar. Em dezembro, o Marcelinho veio ao Brasil e confirmou que já tinha uma autorização do Valência para procurar um novo clube. O Corinthians e o Flamengo já tinham quase anunciado ele e voltado atrás. E o Palmeiras observava de longe. Às vésperas do Natal, Marcelinho finalmente se livrou do Valência. A gente já sabia que ele ia sair, que tinha sido comprado por alguém, mas ninguém sabia por quem. Era uma negociação no mínimo inusitada. Ele tinha sido comprado por um pool de empresas para ser cedido a algum clube paulista em 1998. Vocês saberão no dia 7 ou 8 de janeiro. Será uma grande surpresa. Quis muito voltar ao Pô, parece ser genial olhando por essa ótica. Para conversar. Segundo o empresário do Marcelinho, o esquema que estava trazendo ele não tinha nenhuma relação com o Ligue 0900 da Federação Paulista, que comprará um jogador e fará os torcedores escolherem o seu destino com ligações telefônicas. O presidente Eduardo José Fará disse que o tal atleta já está contratado. 1998 era o 10º ano de Eduardo José Fará na presidência da Federação Paulista, cargo que ele ocuparia até 2003. Foi uma gestão marcada por um monte de novidades. No Paulistão de 95, eles ensaiaram até colocar um cartão azul, mas a FIFA acabou vetando. Em 2000, o Campeonato Paulista colocou 2 árbitros por jogo, cada um apitando metade do campo. Não é possível, pô. É pros caras não cansar? Também não foi muito pra frente. A que marcou Serviria pro Daronco hoje em dia. A utilização de um spray para marcar o campo nas bolas paradas, que sobrevive até hoje. Esse dirigente afeito a inovações tinha uma missão: viabilizar uma candidatura para a presidência da CBF em 2000. Ele precisava chamar a atenção de todo mundo e teve uma ideia, que era a cara do Brasil de 98. Em 1997, o mundo parou para assistir uma das lutas de boxe mais famosas de todos os tempos. Talvez você já tenha ouvido falar de Mike Tyson contra Evander Holyfield. Seja porque você é fã de lutas, seja porque o Mike Tyson arrancou com a boca um pedaço da orelha do Caralho, seu é dessa adversário, luta essa parada? bizarra rodou o mundo. Que loucura, mano. Isso é uma loucura, isso Mano, A que luta foi loucura, transmitida velho. no Brasil pela TV Globo. E quem ligou a TV antes viu uma extensa programação de aquecimento. O ponto alto foi quando a apresentadora do Cacete Planeta, Maria Paula, anunciou o vencedor de um sorteio que valia um carro. É isso aí. Se você acredita no Mike Tyson, ligue para 0970 7000. Se você acredita no Mike Tyson. 0970 7001. Valendo essa linda cabine dupla da Toyota. Daqui a pouco eu volto. Valeu! Era o auge do fenômeno 0900 no Brasil. Eram campanhas de TV, geralmente envolvendo sorteios de prêmios ou brindes. Elas ficaram conhecidas como 0900 porque esse era o prefixo dos telefones para os quais você tinha que ligar para participar. Essa reportagem do jornal Globo foi feita depois dessa luta e explica como funcionava. Nos Estados Unidos, essa brincadeira movimenta aproximadamente 1 bilhão de ligações mensais. No Brasil, esse serviço ainda tem muito a ser explorado, afirma Marcelo Carvalho, diretor da TeleTV, empresa de telefonia que operacionaliza as promoções. Anos depois, esse Marcelo Carvalho ia ser um dos fundadores da Rede TV. As empresas que operavam sabia que 0900 o nome me era ganhavam familiar. cobrando um valor extra por minuto de quem ligava. É por isso que a sua conta de telefone vinha tão cara quando você tentava ligar para esses joguinhos, e o motivo pelo qual eles te prendiam na linha o máximo de tempo possível. Como sempre Faz acontece sentido. em momentos em que a tecnologia e o capitalismo andam mais rápido que as leis, o 0900 se espalhou pelo Brasil igual água. Na sua opinião, Eu não tinha quem será o regulamentação, campeão provavelmente. da Copa do Brasil? Ligando, você concorre a um Gol e um Mitsubishi. Cada ligação Caralho. custa R$3. Realização CBF.
Estreia hoje na Manchete O Grande Júri, um debate ao vivo no qual o público dá o veredito, através de ligações telefônicas. 0900 783300 a favor e 0900 783301 contra. Sedução e informação por telefone. Oi, tudo bem? Você ligou pra falar comigo ou pra saber a cor da minha cueca? A mensagem bem-humorada que se ouve quando se liga para o Disque Gatos é de André Marques, o mocotó de Malhação. É um dos vários atores que optaram pelo Disque 0900, nome pelo qual são conhecidos os serviços de audiotexto como mais um canal de comunicação com as fãs. Achei que seria bom para a minha imagem ter contato com as fãs por um outro meio, diz André, que entre outras revelações, conta que é louco por futebol e usa cuecas pretas e vermelhas, as cores do Flamengo, o seu time de coração. Caralho, O Marcelinho meu tinha prometido que o mundo ia O saber que o que seu é destino no dia 8 a de mídia janeiro, nos anos 90, velho. coincidentemente, o dia de uma festa da Federação Paulista de Futebol. Eu voltei e o Fará falou assim, ó, pega já, tua chuteira, pega tudo e já vem embora. Eu falei, não, peraí, vamos conversar primeiro. Aí eu pedi uma diferença de uma semana, aí eu falei, já vou descontar uma semana do salário. O salário era bonito. Ele falou, não, eu pago. Já quando eu desci no aeroporto internacional, já fui direto para a federação. Cheguei na federação para conversar com ele e aí eu fiquei treinando, não voltei mais. Fiquei treinando em Atibaia durante um mês e assim, toda semana tinha o sorteio. A imprensa já cravava um acerto com o São Paulo, mas foi pega de surpresa. Ele custa R$3. Marcelinho aparece hoje em festa da Federação Paulista, vestindo camiseta com os distintivos de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Entre eles, a frase "Vou jogar o Paulistão". O presidente Eduardo José Fará voltou ontem de Las Vegas e à tarde confirmou. É o misterioso empresário que comprou o craque por 7 milhões. A orientação era pro Marcelo despistar, até mentir. Ele fez tudo direitinho. A ideia era usar a moda do 0900 para arrecadar dinheiro e decidir em que clube de São Paulo o Marcelinho ia jogar. Quem vencesse ia receber o jogador de graça com salários pagos pela federação durante o Paulistão e depois ia ter que se virar no Campeonato Brasileiro. Faltava combinar com os clubes que precisavam aceitar primeiro o Marcelinho e depois uma série de exigências em relação à exploração do uso de imagem dele pela federação e com a justiça, que não sabia muito bem se isso tudo era legalizado ou não. O leilão por loucura, telefone mano. era novidade, mas não era a primeira vez que a federação bancava jogadores nos times que disputavam os seus campeonatos. O Guarani, a Inter de Limeira e o Ituano tinham jogadores cujos salários eram pagos pela federação, que tinham o pensamento de que o importante era manter os campeonatos fortes. Mas comprar o passe mesmo, só o de atrações de bilheteria, como o Marcelinho. O Mauro Galvão e o Evair me interessam muito, planejou o ambicioso dirigente. Os clubes se pronunciaram, com opiniões diferentes. É claro que o Marcelinho interessa ao Corinthians, é um craque. O Santos continua no páreo e a partir de agora vamos aguardar e torcer pra ficar com ele. Claro que queremos. É uma coisa que precisamos avaliar com a diretoria do Palmeiras. Como a nossa torcida é pequena, as chances seriam remotas. Mesmo assim, Caralho, o até a Marcelinho não nos portuguesa, interessava. No dia 13 de janeiro, o Disque Esnobou Marcelinho Marcelinho. começou oficialmente, Caralho. confiando nos advogados da Band que aquilo tudo estava mesmo dentro da lei. Enquanto as torcidas de São Paulo gastavam todo o dinheiro com a conta de telefone, o Marcelinho curtia as férias. Acompanhava o nascimento dos seus filhos gêmeos e estava inscrito para disputar a Copa do Mundo de futebol de areia. O Disque Marcelinho ganhava terreno, mas nem todo mundo aprovava a ideia inovadora da FPF. Aquela coluna do Trajano do começo do vídeo saiu no mesmo dia que a campanha começou. Muitos me consideram ultrapassado ou saudosista, avesso às jogadas de marketing. Engulo até aqueles shows de gosto duvidoso e sorteio de carros que são realizados antes das partidas. Mas o 0900 é outra enfermaria. Em outra coluna, mais pro fim da campanha, ele foi mais enfático. Chega de 0900. Até quando seremos obrigados a conviver com o maldito 0900? É uma coisa legal ou não? O Ministério Público acha que não é. As críticas do Trajano pareciam rabugice, mas faziam sentido. Enquanto as torcidas iam ligando, a campanha encontrava um monte de problemas judiciais. O início já tinha sido adiado antes, porque a FPF não encontrava uma fórmula jurídica para realizar a promoção. A proliferação desenfreada do 0900 no Brasil fez com que a justiça ficasse de olho nisso. Um porta-voz do Procon chamou os sorteios de blefe. Poderia até mesmo dizer que são um crime, porque a população é massificada pela propaganda e não tem informação suficiente sobre aquilo que está participando. Em julho de 98, a justiça acionou a Polícia Federal para proibir os concursos 0900, mas a batalha judicial se arrastou. Naquela reportagem do Globo de 97, o Marcelo Carvalho dizia que as emissoras não ganhavam dinheiro com as ligações, porque pela lei, só instituições de caridade podiam receber esse dinheiro. Quando a Folha de São Paulo noticiou a proibição do serviço, eles revelaram que montou-se um esquema controlado por empresas especializadas em serviços 0900 e pelas redes de TV, que repassavam menos de 5% da arrecadação para as entidades beneficentes. Aos trancos e barrancos, o Disque Marcelinho prosseguiu. Chegou a ser suspenso no dia 24 por uma liminar, mas foi em frente até o final. Foram 14 dias de uma campanha inovadora, arrojada, interativa e que
que teve o final mais previsível de todos. Em 27 de janeiro, Marcelinho Carioca se reapresentou ao Corinthians, o grande vencedor do Disque Marcelinho, com 62% das ligações. Ao lado dele, 2 outros reforços, o zagueiro paraguaio Gamarra e o meia Vampeta, que vinha do PSV da Holanda. Pro Corinthians, foi um sucesso. O Marcelinho chegou para aumentar sua idolatria e empilhar títulos. Para a federação, nem tanto. Eles estimavam arrecadar 5 milhões de dólares e conseguiram 1 milhão e 700 mil. O Marcelinho tinha custado 7, então o Corinthians teve que chegar junto e dar uma moral. Quem quer rir, tem que fazer rir. Vamos pagar essa quantia pra federação. O importante é que o Marcelinho está de volta ao Corinthians, disse o presidente Alberto do Alibe. E eu torcendo ali, o Coringão chegando o Santos ali, São Paulo e tal. E eu falei, deixa o Palmeiras lá embaixo, com todo o respeito da sociedade do Palmeiras, mas não dá, porque a história, ela foi construída no Coringão, né? Marcelinho, dali, bateu! Gol! Ele é sensacional, seu Bobô! Luciano, esse filme é antigo, né? Nós já vimos várias vezes e vamos ver várias vezes ainda nesse campeonato. Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente como que eu não você vou deixe gostar, o seu mano? like Que história e se boa, inscreva no canal. Estamos crescendo e você deve ter percebido que o canal deu uma engrenada nos últimos meses, graças aos nossos parceiros. Se eu editei certo, tá aparecendo na tela agora o meu @ nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá eu posto vídeos como esse, mas em formato vertical, histórias mais curtinhas que você deve curtir. É possível que você goste também dos outros vídeos desse canal. Eu vou separar aqui no cantinho o último que eu publiquei antes desse. É um raio-x da passagem de Renato Gaúcho pela Roma. Que a gente já viu, 80. inclusive, e é muito bom também. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, brigadão. Bora editar essa bagaça, vai demorar, meu Deus do céu. Tô desesperado. Papo reto, o tanto que ele deve penar pra conseguir achar os prints tudo certinho, uma imagem mais nítida do jornal, ou passar em algum programa pra deixar a imagem um pouco melhor pra mostrar no vídeo. É um trampo desgraçado, mano. Por isso, né, se você ainda não foi lá deixar o seu like e ver o vídeo original, por favor, vá. É muito importante, principalmente pra que ele continue gravando, porque o conteúdo do André é sensacional, cara. E, pô, era diferente do que eu imaginava no início do vídeo. Eu falei que eu pensava que poderia ser aquele disque de torcida pra denunciar quando o cara tava na balada e tal, justamente porque o Marcelinho é muito dessa vida. Mas depois, quando ele começou a mostrar as imagens, veio algo na minha mente que eu acho que eu já tinha escutado por cima essa história dos times, né, das torcidas ligarem pra ver pra onde que um determinado jogador ia parar, só que eu não lembrava que era do Marcelinho. Mas quando apareceu as imagens, começou a vir na minha cabeça. É realmente, é que nem o André falou, tipo, é a cara dos anos 90, tá ligado? Início dos anos 2000 também, final dos anos 80 talvez, mas essa parada de ligar pra rádio, pra TV, pra tudo. Ou pra dar sua opinião e falar com algum programa, tipo, sei lá, o lendário Fala Que Eu Te Escuto, que tinha acho que era na madrugada da Record, se eu não me engano, né? Ou era da Rede TV ou era da Record, mas acho que era da Record. E qualquer outro tipo de programa. Eu lembro quando eu era criança que tinha o Cartoon Network, na época que pegava gato aqui em casa. Eles tinham também de votação pra você ligar pra um número lá e aí você decidir qual era o desenho que ia passar no final de semana, que eles passavam horas do mesmo desenho, tá ligado? Era Dragon Ball competindo com Naruto, com Pokémon, com mais um monte de desenho. Eita, até mutei o microfone. Mais um monte de desenho da época. E tinha isso pra tudo, o fatídico Bom Dia e Companhia, tinha aqueles programas que passavam de noite, acho que era na Rede TV, se não me engano, que era de, pô, vários quadradinhos e tinha um errado e você tinha que ligar pra acertar o errado, sendo que, tipo assim, você batia o olho e claramente você enxergava qual que tava errado, mas todo mundo que ligava falava a opção incorreta e aí dava a entender que, pô, todo mundo é burro, eu tenho que ligar lá, e pô, coisa de criança que deve ter ligado pra isso. E estourado a conta de telefone da família na época deve ser um bagulho de maluco, cara. Mas eu nunca pensei que esse tipo de parada ia estar diretamente envolvida com futebol, mano. Ainda mais dessa forma. Pra federação pagar o passe do cara pra ele voltar. E as torcidas escolherem pra onde que ele ia voltar, mano. Que bagulho de maluco, cara.